Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e vamos aqui fazer a nossa criação de cenário para essa terça-feira, dia 8 de novembro. Uma terça-feira cheia, né? Agora vai ter a pausa da Champions e da Europa e Conference League. Os campeonatos vão acelerar nessas últimas semanas, né? Antes da Copa do Mundo. Então a gente vai ter os jogos, né? Vamos ter os jogos dos campeonatos das ligas, são final de semana, no meio da semana, né? Nessa e acho que na próxima também teremos. Então vai ser uma terça bem mais cheia do que a terça normal de Champions League, por exemplo, tá bom? Nessa segunda-feira eu ia tirar o dia de folga, né? Não ia fazer muita coisa, porque a gente veio de um final de semana bem puxado. Comentei lá com a galera do grupo VIP, do grupo Free também, né? Foram mais de 60 jogos que a gente fez aí no final de semana. Fechamos muito bem, né? Fechamos acima de 25% de lucro da banca, 2,5 stake de lucro, então foi um valor muito significativo. E a gente teve na segunda-feira 3 jogos. A gente teve o Fenerbahçe, que eu tentei buscar alguma coisa no primeiro tempo, não consegui. Muito mal o Fenerbahçe, sem ligações, sem toques de bola, né? Com muita ligação direta. O primeiro tempo do Fenerbahçe, do meio para o final, que foi bem fraco, quase tomou o gol do Sivasspor, foi de muito cruzamento na área. O time deu uma poupada ali, né? Diogo Rossi, o João Pedro, ainda o Batshuayi, que está como centroavante. O Batshuayi foi expulso no começo do segundo tempo, me desanimou um pouquinho para estar dentro, mas o Fenerbahçe de pênalti com o Ener Valencia abriu o placar e depois controlou o resultado, então não estive dentro do mercado. Um jogaço foi do Rayo Vallecano, 3-2 para cima do Real Madrid. O Rayo abriu o placar 1-0, jogando melhor que o Real Madrid. O Real Madrid me achou um pênalti e depois, numa cobrança de escanteio, o Militão, que foi hoje convocado para a seleção brasileira, fez o 2-1. Ainda no final do primeiro tempo, o Rayo Vallecano empatou 2-2 e de pênalti, num contra-ataque, né? Uma jogada que o Carvajal botou a mão, o Vallecano fez 3-2, uma bela vitória. Barcelona amanhã, né, que a gente vai comentar aqui, tem a chance de voltar à ponta. E a gente teve Atlético Mineiro e Botafogo, tá acabando agora, já acabou. Acabou 2-0, Botafogo, se não me engano. Eu não consegui fazer o jogo. Então foi um dia de alguns cliques, mas sem prejuízo e sem lucro. Foi totalmente no 0-0. Mas vamos lá, seguindo aqui o radar esportivo, a gente tem 4 jogos da Bundesliga 1. 2h30 a gente tem Wolfsburg e Borussia Dortmund. Aqui eu tava vendo, tem uma freguesia aqui, né, do Wolfsburg contra o Dortmund. Se pegar os últimos 5 jogos aqui, são 5 vitórias do Dortmund, mas acho que tem mais, tá? Tava vendo alguns comentários, acho que tem mais. O Wolfsburg em casa vem de 3 jogos sem derrota, né? Perdeu para o Colônia 4-2, vai ter o Stuttgart 3-2, time fraco do Stuttgart, né? Empatou com o Gladbach 2-2, que fora de casa não é essas coisas, e venceu o Bochum em casa 4-0. Esse resultado aqui foi bem interessante. O Dortmund fora empatou com o Copenhague, mas aqui é pela Champions. Bateu o Frankfurt 2-1, Hannover 2-0, perdeu para o Union Berlin 2-0 e tinha batido o Sevilla 4-1. O Union Berlin já caiu, né? Eu comentei, se não me engano, no penúltimo Jogos do Radar, que o Bayern, obviamente, em algum momento ia assumir a liderança e ia atropelar, mas que Leipzig ia subir, Frankfurt ia subir, Dortmund ia subir. Achava que o Union Berlin e o Freiburg iam começar a dar uma queda. O Freiburg nem tanto, né? O time do Freiburg é bem interessante. Acho que aqui dá para tentar pegar alguma coisa em Leia ou Wolfsburg, tá? Cuidado com essa defesa do Dortmund, sempre comento, né? Não é muito confiável, mas vindo dessa freguesia dá para ficar de olho nesse Leia ou Wolfsburg aqui, obviamente no mercado de gols, beleza? Bayern de Munique e Werder Bremen. O Bayern, que mais uma vez deve caminhar no campeonato alemão, pegou um time chato, né, nas oitavas, pegou o PSG, mais uma vez tem um confronto com o PSG. O Bayern assumiu a liderança, o Werder Bremen é 7º. Fora de casa, o Werder Bremen tem até uma boa campanha, são 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 6 jogos. O Werder Bremen, nos últimos jogos fora de casa, vem de 2 derrotas. Uma derrota, né? Uma derrota para o Freiburg. Aqui foi DFB Pokal, perdeu nos pênaltis para o Paderborn.
tinha batido o Hoffenheim 2-1, empatou com o Bayer Leverkusen 1 e a vitória para cima do Bochum 2-0. Últimos jogos entre eles, a vitória do Bayern 3-1 fora de casa, em casa 1-1, fora de casa 1-0, em casa teve um 6-1 e 3-2 para o Bayern de Munique, que não tem muito o que fugir, né? Tentar pegar um back no primeiro tempo e no mercado de gols. Acho que o Bremen tem grande chance de fazer pelo menos um golzinho. Pegar os últimos jogos, meteu um contra o Bayern, só um jogo que perdeu fora de casa, meteu um contra o Bayern e meteu 2 contra o Bayern de Munique. Então, quem gosta de fazer uma combinada aí com ambas marcam, acho bem interessante. E o Bayern, se pegar os últimos jogos do Bayern, tirando aqui, tomou gol do Hertha Berlim, tomou gol do Mainz, tomou gol do Augsburg, tomou 2 do Vitória Pilsen. Então é um time que, mesmo tendo Neuer no gol, é um time que tem bastante falhas também defensivas, tá bom? Ficar de olho. Bochum e Gladbach. Acho o jogo bem interessante. O time do Bochum é o 17º, né? Muito provavelmente o Bochum vai brigar contra o rebaixamento aqui firme, né? Já são 4 pontos ali para tentar sair até da relegation, mas o time do Bochum não é tão ruim assim, tá? Perdeu para o Dortmund de 3-0 no jogo passado, mas o Bochum, se pegar os jogos do Bochum, são jogos bem complicados. Não tem uma tabela tranquila o Bochum, né? Ó, Dortmund, Wolfsburg, União Berlim. Aqui o Stuttgart foi realmente o jogo que era para ter tido um resultado melhor. Aí bateu bem o Frankfurt 3-0. Leipzig tinha recentemente pego o Bayern, se eu não me engano. Aí na próxima perdeu para o Dortmund, aí pega o Gladbach e só tem o Augsburg aqui como um jogo tranquilo, né? Augsburg e Hertha Berlim são os 2 jogos que o Bochum tem que vencer. Dentro de casa vem de 2 vitórias contra a União Berlim, um time chato, né? Um dos líderes da competição, aqui, ó. E contra o Frankfurt 3-0, né? Que eu acabei de mostrar aqui também. Cadê? Volta casa, aqui, ó. Contra o Frankfurt 3-0. O Gladbach fora ainda não venceu. Vou pegar aqui a classificação só de fora. O Gladbach tem 0 vitórias, 4 empates e 2 derrotas em 6 jogos. Os últimos jogos foi uma derrota para o União Berlim 2-1, caiu na DFB Pokal para o Darmstadt 2-1, empatou com o Wolfsburg 2-2, perdeu para o Bremen 5-1 e empatou com o Freiburg 0-0. Aqui eu vou ficar de olho no mercado de gols somente. Por quê? E vamos tentar ver o melhor cenário. O time do Gladbach é um time muito bom de transição, de contra-ataque. O último jogo do Gladbach foi um 3-1 em casa, né, contra o Stuttgart. O terceiro gol foi no finalzinho da partida. O Gladbach perdeu oportunidades de contra-ataque, mas teve oportunidade para contra-atacar. O Bochum, se sair atrás do placar, a gente vai ter um time que está marcando mal, desesperado com o jogo. Vou pegar aqui. O Bochum tem 35 gols sofridos. É a pior defesa do campeonato. Em 13 jogos, vamos botar ali a média, quase média de 3 por jogo, né? Seria 39 aqui. Então você tem um time que está desesperado para vencer, para ser na zona de rebaixamento, contra um time que tem bastante força em contra-ataque, né? Em transição rápida, em enfiada de bola dentro das linhas de marcação. Se o Bochum abrir o placar, a gente pode ter um Gladbach pressionando, mas a incidência de ter gol pode ser menor, que a gente vai ter um Bochum só se defendendo, tá bom? Então, se liga nisso. Se tiver o placar a favor do Gladbach, deve ser bem melhor para pegar gols e pegar uma longa exposição. Se o Bochum estiver na frente, eu também vou buscar o mercado de gols, porque vamos ter uma pressão do Gladbach, mas será mais chato para estar dentro do mercado. Stuttgart e Hertha Berlim, para mim, um dos jogos mais chatos do dia, né? E tem 2 times fracos que estão ali brigando contra a relegation. Esse jogo aqui eu vou ficar somente de olho no mercado de gols, caso alguém esteja na frente do placar. Aí vai ter um desespero. Da Bundesliga 2, a gente tem São Paulo e Rosenkiel, o Kiel que está melhorando na competição, né? Kiel já é o 8º, começou lá brigando contra o rebaixamento. O São Paulo, que eu comento sempre, na temporada passada brigou pelo acesso, é o 16º. Dentro de casa, São Paulo ainda é um bom mandante, ó. Tem 3 vitórias e 4 empates, não perdeu. Ele, Heidenheim e Darmstadt ainda não perderam dentro de casa. Fora de casa, o Kiel é o 4º melhor visitante. 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Kiel, jogos entre eles, Kiel venceu 2-0
3-0, 3-0 para o São Paulo, 4-0 para o Kiel e 1-1. Então, de 5 jogos dos mandantes, só tivemos um empate e 4 vitórias do mandante. Nos últimos 4 jogos, sem o visitante marcar gol. Aqui pode ser que explique um pouco essa cotação baixa. Quem vê esse jogo, dá uma olhada no começo do jogo. A torcida do São Paulo é incrível, incrível. Faz uma festa esplendorosa. O Kiel fora de casa vem de uma excelente vitória contra o Karlsruhe 4-1. Um empate com o líder 1-1, Darmstadt. Venceu o Nuremberg 3-2 e perdeu para o Arminia Bielefeld, que tem grande chance de cair nessa temporada, por 4-2, e empatou com o Regensburg 0-0. Aqui eu vou ficar de olho no mercado de gols, tem muito o que fazer. Paderborn e Arminia Bielefeld. É difícil pegar padrão de back na Bundesliga 2, mas tem alguns jogos que a gente dá para observar. Paderborn também é um dos melhores mandantes, tem 6 vitórias e 2 derrotas, né? Tem uma pontuação bem alta. Fora de casa, o Arminia tem 2 empates e 6 derrotas. É o contrário. Quase o contrário, que seria 2 empates. O Arminia é o último e vem fora de casa numa sequenciazinha também horrível. Perdeu para o Grottenfurt 1-1, para o Stuttgart 6-0 na DFB Pokal, Hannover 2-0, Fortuna 4-1 e Nuremberg 1-0. Paderborn em casa, que deu uma quedinha. Perdeu para o Hamburgo de 3-2 de virada, mas vem de 2 derrotas. Aqui, ó. Perdeu para o Hamburgo e perdeu para o Heidenheim, onde não jogou nada. Mas tinha vencido o Bremen na DFB Pokal, né? Foi nos pênaltis esse jogo. Bateu o Sandhausen 3-0, perdeu para o Darmstadt, que era a disputa da liderança 2-1. Venceu Regensburg e Magdeburg. Então, em casa, ele perdeu para o segundo e para o líder. Né? 1-6-1, dá para tentar vir buscar aqui uma superioridade do Paderborn e ficar também de olho no mercado de gols. Hannover e Fortuna. Realmente vai ser um dos jogos mais equilibrados aqui do dia. O Hannover vem melhorando na competição. O Fortuna fora de casa também vem melhorando, vem vencendo. O Hannover só perdeu uma jogando dentro de casa. O Fortuna vem de 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Se pegar os últimos jogos do Fortuna, fora de casa, vitória contra o Regensburg 3-0, vitória contra o Karlsruhe 2-0 e última vitória para cima do Rosenkiel 2-1. Tem de 3 vitórias seguidas fora de casa. O Hannover bateu o Karlsruhe, que na DFB Pokal para o Borussia Dortmund jogou muito bem. O goleiro do Dortmund agarrou demais na primeira parte. Bateu o Arminia Bielefeld 2-0, perdeu para o Hamburgo 2-1, empate com o Braunschweig 1-1. Aqui eu vou fugir do match odds e ficar somente de olho no mercado de gols. Kaiserslautern e Karlsruhe. Também é um jogo equilibrado, pode ser um jogo, comentei no último jogo do radar que a gente fez do Kaiserslautern, né? Kaiserslautern é time que joga um jogo 0-0 morto, quando o placar abre é um jogo de 5 gols. Foi assim que aconteceu no último jogo contra o próprio Arminia Bielefeld, né? Venceu 3-2. Primeiro tempo foi 0-0, o Kaiserslautern abriu o placar 1-0, fez o 2-0, o Arminia teve um jogador expulso, o Arminia empatou o jogo 2-2 e no fim o Kaiserslautern fez 3-2, pagou bem demais. Foi um dos melhores lucros que eu tive aqui do final de semana. Aqui eu vou ficar de olho no mercado de gols, caso o mercado esteja aberto, e atento aqui às bolas paradas. As bolas paradas do Kaiserslautern e do Karlsruhe são muito boas, tá? Championship, acho que não tem Sunderland não. Sunderland vai ficar para amanhã, para terça, para quarta, se não me engano. La Liga, a gente tem o Barça jogando, né, contra o Osasuna. Barcelona que viu o Real Madrid perder hoje para o Rayo Vallecano. Aqui, se eu não me engano, vai marcar 14 jogos. Então o Barça está na frente. Já estaria na frente mesmo. Já estaria na frente. Então o Barça não passa o Real Madrid, obviamente, porque ele já está na frente. Vai pegar o Osasuna, que é um time chato jogando. Dentro de casa, o Osasuna tem 5 vitórias em 7 jogos. Interessante. E o Barça tem 5 vitórias e 1 derrota. Cara, aqui, o último jogo do Osasuna dentro de casa. Vitória contra o Valladolid 2-0, Espanha 1-0, perdeu para Valência e Getafe e ganhou do Rayo Vallecano, que hoje ganhou do Real Madrid. O Barça jogando fora, vitória contra o Valência, derrota para o Real Madrid 3-1. Só tem os últimos 2 jogos aqui do Campeonato Espanhol. Cara, aqui é ficar vendo se dá para pegar um back Barcelona, né? E ficar de olho no mercado de gols. Não tem muito o que fugir, não. Tem algumas pessoas que vão até trabalhar esse Lei Osasuna aqui a safe. Mas, cara, se por acaso tomar um gol contra essa posição aqui, pode sair do mercado a perca significativa.
Na terceira liga da Alemanha, a gente tem o Elfsberg jogando, né? Dá para ver mais o 1800 Munique e o Elfsberg. Pega o Bayreuth, que é um dos últimos colocados, 18º, brigando também para não cair para a quarta divisão. Quem quiser ficar de olho aqui nesse back vai valer a pena. Na Premiership a gente não tem o Rangers e Celtic. Série A italiana a gente tem o Napoli contra o Empoli. 1,16 a cotação bem baixa, né? O Napoli vem atropelando o campeonato italiano, né? Então, isso é bom ver o Napoli campeão, né? Mais uma vez, depois da era do Diego Maradona, o Napoli sendo campeão ia ser muito interessante. Pega o Empoli, que é o 14º. Dentro de casa, o Napoli tem 5 vitórias e um empate. Fora de casa, o Empoli tem 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Raspadori, Osimhen, Ipolitano, o Kvaratskhelia é dúvida. É importante, desfalque importante, hein? Desfalque importante. Acho que ganha do Empoli, cara, mas fora trabalhar 1,16, né? 1,16 é bem complicado. Deixa eu ver os últimos jogos do Empoli fora de casa. Perdeu para a Juve 4-0. Juve que ganhou da Inter, né? 2-0. Empatou com o Torino, ganhou do Bolonha, empatou com a Salernitana. Só perdeu pro time grande aqui da Juve 4-0. O Napoli dentro de casa, 4-0 no Sassuolo, 3-0 no Rangers, 3-2 no Bolonha, 4-2 no Ajax, 3-1 no Torino. Cara, quer tentar ficar de olho se dá para pegar um back no primeiro tempo do Napoli e ficar de olho no mercado de gols. Sem o Kvaratskhelia, ficar de olho na goleadas pode ser complicado, hein? Que ver a escalação se vai a campo ou não. Espero o Udinese, eu devo pular, não estou gostando do que eu vejo da Udinese. O último jogo foi um empate 1-1 com o Torino, não foi? Contra o Lecce. Foi contra o Lecce. 1-1, vou pular esse jogo. Cremonese e Milan, dá para ficar de olho nesse back Milan, né? Cremonese é 18º, ainda não venceu no campeonato. Dentro de casa, 2 empates e 4 derrotas. E o Milan fora, 3 vitórias, 2 empates e 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tem que ficar de olho num back Milan, ver se vai dar padrão. Cremonese dentro de casa, 0-0, 1-0, 4-2, 4-1 e 4-0. Milan fora, perdeu para Torino 2-1, bateu o Verona 2-1, bateu o Empoli 3-1. Fica de olho no mercado de gols aqui também, acho que pode ser interessante. E para fechar a Série A italiana, Série A brasileira, São Paulo e Inter. O Atlético Mineiro perdeu hoje. São Paulo pode roubar a 8ª posição do Atlético Mineiro. O Atlético ainda está fazendo uma força gigante, né? Para ficar fora da Libertadores. O Inter já está garantido. O Inter vem de vitória contra o Atlético Paranaense, né? 2-0. E o São Paulo vem de derrota para o Fluminense 3-1. O São Paulo estava ganhando. Ganhou, né? O primeiro tempo. Em 9 minutos tomou a virada do Cano, né? Foi do Fluminense, foi do Cano. Últimos jogos entre eles, tem um 3-3 no turno, 1-0 a vitória do São Paulo, 2-0 São Paulo, teve um 5-1 do Inter em cima do São Paulo. Caralho, nenhum desse 5-1 não, cara. E 1-1 em 2020. Cara, tô em dúvida do que eu posso projetar pra cá. Porque essa odd do São Paulo aqui é baixa, cara. 2,15 é baixa. Mas o São Paulo tem muito mais pra jogar do que o Inter, né? Cara, é difícil, hein? São Paulo vem de empate contra o Atlético Mineiro, onde saiu atrás, virou e tomou empate. Vem de vitória contra o Atlético Goianiense, onde o Atlético Goianiense jogou melhor que o São Paulo. Se não fosse Felipe Alves, o Atlético Goianiense poderia ter aberto o placar e poderia ter virado o placar. O São Paulo fez 1-0, o Atlético Goianiense empatou. E no finalzinho o São Paulo fez 2-1. Bateu o Curitiba 3-1 aqui tranquilo. Perdeu para o Botafogo. E bateu o Avaí 4-0. O Inter fora. Perdeu para o América Mineiro 1-0, né? O jogo que deu o título para o Palmeiras. Empatou com o Coxa 1-1. Bateu o Botafogo 1-0. Empatou com o Flamengo 0-0. E bateu o Atlético Goianiense 2-1. Cara, sei não, hein? Porque é jogo muito pro ao vivo. Muito pro ao vivo. Aqui eu vou tentar pegar o Leia, pior equipe em campo. Ver se vai ter alguma superioridade de alguma equipe. Cara, mercado de gols. São Paulo fizer 1-0, qual a vontade do Inter de virar o jogo? Nenhuma. Acabou o campeonato pro Inter.
é o que? Ficar em segundo por um valor maior de dinheiro? Sei, cara. Complicado aqui. Marcar o mercado de gols só para ficar de olho no limite no final do jogo, dependendo como esteja aberto o jogo. Ia falar que o Inter vencendo não garante segunda posição, né? Porque ele vai a 70, o Fluminense é uma vitória a mais, o Fluminense vencer as 2 partidas que restam e o Inter perder, o Fluminense fica em segundo. Tem o Corinthians também. Sei lá. Difícil, porque é jogo muito para leitura. Para mim, o pior jogo para analisar, sinceramente. Tá bom? É isso. Tem bastante coisa pra gente fazer e ver. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente. Às vezes eu esqueço de pedir, mas é muito importante. Ativa o sininho para ficar por dentro das notificações. Curta, comenta. Tem vários vídeos de videoaulas aí que a gente explica nossas metodologias, nossa gestão, minha leitura. Explica as nomenclaturas que a gente usa lá no dia a dia. Embaixo da descrição tem o link do nosso suporte para querer fazer parte do grupo VIP. Tem o link do grupo Free, para vocês ficarem por dentro também. Tem várias entradas que eu mando lá ao longo do dia, tá bom? E é isso. Amanhã a gente está de volta. Valeu!